Hoje orar pela serva do Senhor que vai ministrar uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nessa noite, amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, aqui está a tua filha nesta noite. Nós estamos aqui, nossa fé, nossa união, Senhor. Pai, para interceder pela vida da tua filha, Deus, que o Senhor venha usar como um instrumento vivo nas tuas mãos, Senhor, para transmitir, Pai, aquilo que o Senhor ainda tem para os nossos corações nesta noite, Pai. Que toda barreira, todo embaraço, Senhor, Deus eterno, possa cair por terra e que o Senhor possa, meu Pai, usar ela de uma forma gloriosa, Espírito Santo. Deus eterno, Pai amado, que o Senhor venha, Pai, ministrar a tua palavra através da tua filha aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Feliz com o Senhor, né, irmãos? Dia das Mães, culto de Santa Ceia. Pastor Carlos me fazendo chorar desde cedo. Falei para ele, agora chega. Já chorei, nasceu até uma ruguinha aqui desde cedo. Mas louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, pela minha família que está aqui, né? Aleluia. Quem é que é escolhido do Senhor? Levanta a tua mão. Porque se nós estamos aqui nesta noite é porque nós somos escolhidos do Senhor. É porque Ele escolheu a minha vida e escolheu a sua vida também. Vou estar adorando o nome do Senhor Jesus. Você que sabe esse louvor, me ajuda. Você que não sabe, fica em espírito de oração. Creia, toma posse que o Senhor te escolheu. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo
irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 22, palavra qual o Senhor colocar no meu coração. Lucas 22. Lucas 22, 14. Aleluia. Deus maravilhoso. Lucas 22, 14. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Agora vamos lá no 31, no versículo 31. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus fiel, aleluia. Eu confesso que quando o pastor me fez o convite para estar trazendo a palavra no culto de ceia, quem está acostumado a pregar bem na ceia é o pastor Carlos, né? Eu preguei poucas vezes no culto de Santa Ceia, mas aprovo o Senhor em me dar esta oportunidade essa noite. Louvo a Deus pela vida dos pastores por esta oportunidade. Aqui no livro de Lucas, vai contar um pouquinho do que Jesus passou, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. A palavra do Senhor vai dizer aqui uma palavra que me chamou muito a atenção. Jesus desejou estar com aqueles homens. E quando a gente começa a se perguntar, mas quem eram esses homens que estavam na mesa com Jesus? Eram homens perfeitos, eram homens que não tinham erro, porque Jesus desejou estar com aqueles homens. Quando eu fui procurar a palavra desejar no dicionário, significa querer muito, vontade que aconteça de todo o coração. Jesus, ele desejou de todo o seu coração estar junto com aqueles homens para tomar ali aquela ceia. E nessa noite não é diferente. Se eu e você estamos aqui, é porque foi desejo do Pai que nós estivéssemos aqui em união. Mas quando a gente para a gente pensar quem eram esses homens, eram homens perfeitos, eram homens que não erravam. Quem eram esses homens? Eram homens errantes como eu e você. Eram homens que tinham pecado como eu e você. Mas mesmo assim Jesus teve desejo de estar com ele.
Mesmo assim, Jesus tem desejo de estar comigo e com você. Quantas vezes a gente fala, eu estou sozinha, mas quando entramos dentro do quarto, fechamos a porta e temos um secreto com o Senhor, nós às vezes entramos ali dentro do quarto entristecida, cansada, mas é nesse secreto que o Senhor renova nossas forças. Sabe por quê? O Senhor, Ele tem desejo de estar conosco. O Senhor, Ele tem desejo neste momento aqui da unidade, da comunhão dentro da casa dEle. Se você está aqui essa noite, é porque o Senhor desejou que você estivesse aqui essa noite. Se nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome dEle, é porque Ele desejou. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer Glória a Deus. que Pedro o negou. Mas mesmo assim Jesus teve desejo de estar com ele. Quantas vezes nós negamos Jesus no meio da caminhada? Quantas vezes vão falar como falaram para Pedro? Olha lá, é um deles. Não, eu não conheço. Olha lá, vai indo uma mulher de Deus, anda com eles, tem o cabelo de crente, as vestes de crente. Não, eu não conheço. Quantas vezes nós temos negado Jesus? Quantas vezes, por conta do medo, do que a sociedade vai pensar, nós vivemos em meio a uma sociedade. Eu não vou fazer porque fulano vai pensar, eu não vou fazer porque fulano vai falar, eu não vou fazer porque são tantos porquês, e o Senhor vem para dizer para mim, para você, não se importe com os questionamentos, com o que vão falar, se importa com aquilo que desce do alto, daquilo que o Senhor manda você fazer. Se é para entregar, não nega Jesus, não entrega. Se é para falar, abre a tua boca de adorador, mas não deixe de fazer o que Deus determinou. E a palavra vai dizer que Jesus sabia que Pedro ia negar. E aí estavam todos aqueles homens ali reunidos. Jesus olha e fala: vai me trair. Quantas vezes nós estamos andando em meio de traidores, de pessoas cheias de trapaças, cheias de armadilhas, que vai nos trair. Mas o Senhor é tão misericordioso que muitas vezes Ele envia um profeta para falar: o laço foi armado, mas eu ainda sou Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, e na tua vida vai prevalecer a minha vontade. Vai aparecer traidores no nosso caminho, meia caminhada. Vai aparecer pessoas que vai bater nas nossas costas e vai falar: sou tua amiga, mas virou as costas, quero que dê tudo errado na vida dele. Mas vem o Senhor para falar: na vida dele não. Na vida dele eu tenho promessa. Na vida dele pode até estar sendo profetizado que vai dar errado, mas eu estou quebrando e estou dizendo que vai dar certo. Só que o que mais me admira nessa palavra, que Jesus não chegou para Judas e falou: é traidor, é você, sai da mesa agora. Porque muitas vezes quando nós somos traídos, somos machucados, a vontade que dá é essa: sai, não quero mais. Não quero mais que você faça parte da minha vida, não. A partir de hoje pega as tuas coisas e some. Porque nós somos carnais. Mas nós precisamos aprender com Jesus. Quando Jesus fala: vai me trair, os discípulos começam a discutir entre si: sou eu, Senhor? Mas sou eu? Quem é? E começa a ficar aquela especulação: quem será? Será que é Pedro? Será que é fulano? Será que sou eu? Pedro fala para outro pergunta para ele quem é.
Mas Jesus, ele permite que eu e você venhamos nos examinar. Jesus, ele não apontou para Judas e falou: é você, sai. Porque a palavra é bem clara, nós precisamos nos examinar. Muitas vezes a gente vai conhecer um homem exterior, é lindo, fala bonito, anda bonito, mas e como está por dentro? Muitas vezes nós vamos esconder do homem quem nós somos, mas de Deus nós não podemos nos esconder. Davi vai falar que nós podemos ir para debaixo da terra, nós podemos ir para os ares, nós podemos ir para qualquer lugar, mas de Deus ninguém esconde. E isso é algo muito importante para a ceia, nós nos examinar. Aleluia! Nós observar o quanto nós precisamos de mudança. Porque os fariseus faziam o quê? Não, eu sou santo demais. Não, aqui a santidade chegou e parou. E Jesus vai ensinar que não, nós precisamos estar mudando todos os dias. Toda hora nós precisamos estar pedindo perdão a Deus. Em todo momento nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, pecadores. E se não fosse pela misericórdia do Senhor, é como o salmista diz, nós já teríamos sido consumidos. E Jesus estava sentado com esses homens. Jesus estava sentado com um homem que olhou e não acreditou. E Jesus sabia que Tomé não iria acreditar se não tocasse nas suas feridas, nas marcas da cruz. Quantas vezes o Senhor fala para mim e para você, vai acontecer, eu vou fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Muitas vezes passa um tempo, passa mais um tempo, e a gente começa, será se é mesmo da parte do Senhor? Será mesmo se Deus vai fazer? E desde quando Deus é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa? Se Deus falou, vai acontecer na sua vida. Se Ele falou que vai ter cura, vai ter cura. Se Ele falou que vai ter libertação, vai ter libertação. Se Ele falou que vai ter renovo, vai ter renovo. Porque se Ele falou, vai se cumprir. Mas muitas vezes nós somos assim, traímos Jesus, negamos Jesus, não acreditamos nas promessas. Muitas vezes, hoje culto de ceia é culto para a gente refletir. Muitas vezes a gente está tão focado aqui no problema que a gente esquece de onde o Senhor nos tirou. Esses dias eu pegando umas fotos da família, eu e o pastor Carlos há alguns aninhos aí atrás, e eu olhei para ele e falei assim, nossa, como que nós era magrinho, bonitinho, né? Aí ele falou, não, a gente está bonito agora. Sabe por quê? Novas vestes que o Senhor nos deu. O Senhor fez tudo novo sobre a nossa vida. Glória a Deus. É verdade, Senhor. E é dessa maneira que Deus faz sobre a minha e sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega um cálice, dá graças e reparte entre eles. Você tem repartido o que Deus tem dado para você? Você tem falado do amor de Deus? Às vezes a gente sai de um culto tão maravilhoso como esse, a gente recebe a cura, a gente recebe um milagre, tem alguém do nosso lado falando, não acontece na minha vida, sobre a minha casa não acontece, a gente de boquinha calada, e o Senhor tocando em nós, fala do que eu fiz para você, fala do que eu fiz na sua vida, fala da transformação que aconteceu na tua casa. Glória a Deus. E em todo esse momento o Senhor fala em repartir. Ele pega o pão, dá graça e diz,
fazer isto em memória de mim. Em memória dele. Nós não estamos aqui assentados essa noite em memória de Pedro, Paulo, João, em memória do nosso Jesus, em memória dele. Porque o que ele passou lá na cruz do Calvário, e somente um Deus com amor, como o nosso Deus faria. Hoje aqui, quantas mães nós temos aqui? Você teria coragem de dar o seu filho por essa humanidade? Você teria coragem de dar o seu filho para salvar essa humanidade que aos olhos humanos a gente olha e fala, está perdida, não tem mais jeito? Você teria coragem de dar o seu filho por essa humanidade pecaminosa, que tem negado, que tem traído, que tem matado, que tem blasfemado? O nosso Deus, Ele deu o seu único filho para que eu e você estivéssemos aqui essa noite. Ele deu o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Ele deu o seu único filho para que nós fôssemos curados, para que nós fôssemos sarados, porque Ele levou sobre si tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui essa noite e pudéssemos glorificar o nome dEle. Ele pegou o cálice. É o Novo Testamento que é derramado por vós. É a aliança que Deus faz comigo e com você. É o sangue que foi derramado. É a aliança que nós temos com Deus. Gente, vocês não sabem a importância de um culto de Santa Ceia. E o quanto o inimigo se levanta para que nós não possamos tomar a Santa Ceia, para que nós venhamos quebrar essa aliança que o nosso Deus tem com nós. Eu lembro quando eu comecei na igreja, eu não era casada no papel. Eu e o pastor Carlos, a gente só morava junto. E pensa num homem que não queria casar. Não queria. Era luta. E eu, vamos casar? Não, nós já é casado, não precisa de papel não, é caro demais para casar. E eu na oração, Senhor, tem misericórdia. Aí foi vindo toda a minha família, todo mundo descia as águas, todo mundo ceiava. E eu lá no culto, lá no fundo, culto de Santa Ceia, eu já sentava lá no fundo, porque eu não podia participar com a igreja. Aí foi chegando um momento que o inimigo começou a falar assim, aí tá vendo? Olha quantas pessoas você trouxe para a igreja e você mesmo não está na ceia. Aí um dia eu falei para minha mãe, vamos, hoje é culto de ceia, se arruma. Aí eu falei para minha mãe, eu não vou não. Hoje eu não vou para a igreja não, é culto de ceia. E chegar lá eu quero participar, eu não posso. Aí minha mãe falou, entra num propósito, minha filha, que Deus ele já está trabalhando por você. E aí foi oração e batalha. Aí de repente o pastor Carlos, vamos casar. Agora vamos casar, vamos casar. Quando ele resolveu casar, os documentos dele sumiu. Desapareceu, nós não achávamos esses documentos. E roda para cá e roda para lá, cadê os documentos? Sumiu. Tá bom, vamos continuar orando um pouquinho mais. Fui lá e tirei os documentos. Quando estava com os documentos dele pronto, tinha que ter o das crianças. O documento da minha filha sumiu também. Evaporou. Minha filha nasceu em Brasília. Tinha que buscar o registro dela. Pensa no levante. Mas eu falei, Deus, eu não vou desistir. Eu vou ceiar. Eu vou fazer parte. Eu vou me assentar à mesa um dia. Eu vou fazer parte. O inimigo pode até gritar. Mas nós precisamos ter convicção e falar que nós queremos fazer parte da mesa de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade, Senhor. E aí consegui os documentos. E naquele tempo era caro para casar. Aí minha avó me mandou mensagem, Ana,
Vai ter um casamento gratuito aqui. A igreja vai fazer um casamento aqui. Aí eu falei pra minha avó, a igreja? Ela falou, eu não sei bem se é a igreja. Eu sei que vai estar todo mundo no pátio ali da escola e vai ser gratuito. Já peguei, liguei no meu serviço, ó, tô indo para Campo Grande, catei o pastor Carlos, nós foi para Campo Grande casando lá. Não tem uma foto do nosso casamento, mas foi registrado no céu, para honra e glória do Senhor Jesus. Então persevera, mas faça parte desse corpo, faça parte dessa mesa. Porque Jesus pagou um alto preço para que eu e você viéssemos fazer parte de tudo isso. É, Senhor, é verdade. No livro de 1 Coríntios, vai falar que os irmãos, eles se reuniam antes da ceia. Eles se reuniam para fazer a festa ágape. Antes da ceia, eles sentavam e ali estavam em comunhão. Cada um trazia um pratinho da tua casa. E cada um comia, cada um participava. Só que de repente o inimigo ele começa a se levantar. Quando é propósito de Deus, o inimigo se levanta. Aqueles que eram mais ricos não queriam que os mais pobres comessem da comida que eles levavam. Não, da minha comida não. Você não trouxe nada, você fica para lá. Da minha comida você não vai tocar. E olha o sacrifício que Jesus fez. E muitas vezes nós vem para a Santa Ceia e nos esquecemos desse sacrifício. O povo estava brigando por conta de comida e se esquecendo do sacrifício de Jesus. Tinha uns que levavam vinho e se embriagavam. E o sacrifício onde fica? O Senhor Jesus só querendo um coração puro derramado na presença dele. E aquele povo, eles começam a perceber aquela situação. Paulo fala, não, já que está trazendo tudo isso aqui, a partir de hoje acabou, porque a Santa Ceia não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que o Senhor quer. Tinha briga, tinha confusão, mas Paulo instrui aquele povo. Não é no meio da divisão que o Senhor Jesus quer que nós nos reunimos, mas a mesa é soma, a mesa é união, a mesa é conjunto. E aquele povo parou naquela reunião. Mas aproximadamente 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus se reuniu com aqueles 12 homens. E até hoje, em memória dele, a Santa Ceia perdura para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é em meio à divisão que o Senhor trabalha. Não é dessa maneira. Mas o Senhor quer trabalhar com união. O sacrifício dele não pode ser esquecido. Muitas vezes, a gente fala muito pouco do que Jesus passou para que eu e você estivéssemos aqui. Ele foi caluniado, ele foi chicoteado, foi jogado sobre ele todas as nossas dores. Ele merecia? Não. Mas para que eu e você estivéssemos aqui essa noite, o nosso Deus, que é amor misericordioso, entregou o seu único filho. Amém. Jesus, ele vai falar aqui para Pedro. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. É o que a gente já falou. O inimigo está só tentando 24 horas contra a nossa vida. Mas eu roguei por ti. Nós temos alguém que roga por nós. Nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém que peleja por nós as nossas batalhas. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes. Jesus, ele tinha convicção que Pedro naquele momento ainda não era convertido. Mas Jesus, ele já sabia que lá na frente Pedro seria um homem transformado,
Um homem tão cheio de Deus que por onde aquele homem passava, até a sombra dele curava. Sabe o que Deus ele vem dizer para mim e para você essa noite? Pode ser que hoje você não esteja tão convertido, mas é noite de levantar a mão para o céu e falar: Senhor, eu preciso dessa conversão, eu preciso da mudança, eu preciso da transformação, porque eu sei que o Senhor conta comigo nessa peleja. O Senhor conta com você. Eita glória, aleluia, Senhor. E aqueles homens, quando eles ficam ali reunidos, eles começam a falar uns entre os outros: quem é o maior? Será se o maior é o pastor? Será se o maior é o missionário, o diácono? Quem é o maior? Jesus. E Jesus ele dá uma lição para nós. O maior é aquele que veio para servir. O maior é o menor. O maior é aquele que veio como Jesus para servir. O nosso Jesus, que não tinha falhas, não tinha erros, que era perfeito, ele serviu, ele lavou o pé daqueles homens. E nós? Por que muitas vezes estamos com o nariz empinado? Por que muitas vezes queremos ser tanta coisa? Se o maior, o perfeito veio para servir, nós viemos para quê? Para servir também. Mas quantas vezes em meio a nós vem subir muitas vezes aquela soberba: não, eu sou, eu faço, eu posso, eu aconteço. E Deus olha lá do alto céu e fala: eu abato, porque quem sou eu, quem faz sou eu, quem muda sou eu, quem transforma sou eu, quem faz sou eu. E eu marquei aqui as lições da ceia. Nós viemos para servir, fazer um autoexame. Nós precisamos nos examinar. Eu estou apto para tomar a Santa Ceia do Senhor? Hoje, quando eu escuto algumas pessoas, alguns debates: não, mas só você por não ser casada no papel não tinha problema, você podia ceiar. Mas eu louvo a minha pastora na época, que não permitiu eu ceiar. Sabe por quê? Senão eu não era casada até hoje. Porque tem coisas que é preciso cortar. Porque nós não podemos continuar do mesmo jeito na presença do Senhor. Nós viemos de um jeito, mas nós precisamos de transformação. Nós precisamos de mudança. Nós não podemos continuar da mesma forma. Se ela fala para mim: não, fica aí sem casar mesmo, não tem problema. A gente pega o problema e enfia no bolso, e eu estava muitas vezes até hoje sem casar. Lembrança do sacrifício. Nós precisamos lembrar que Jesus é o nosso sacrifício vivo. Igreja é uma unidade. Igreja não sou eu sozinha, não é irmã sozinha, mas nós somos uma unidade. E se nós segurarmos nas mãos, nós vamos ver uns aos outros vencendo. Perdão. Jesus, ele perdoou aqueles homens. Se ele não tivesse perdoado, ele não tinha nem sentado na mesa com aqueles homens. E você tem perdoado? Esses dias eu estava vendo um estudo com uma pastora, ela falando: as primeiras pessoas que nós precisamos perdoar, os nossos pais. Porque quantas vezes nós, como pai e mãe, a gente está lá quando estava no tempo da ignorância, fizendo tantas coisas, porque é igual eu costumo falar com meus filhos: vocês não vieram com o manual de instrução, se viesse era mais fácil, né? Faz assim, faz assim. Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos? Então, os primeiros que nós precisamos perdoar, os nossos pais. Perdoar aquele que assenta à mesa juntamente conosco. Um filho que feriu, uma mãe que falou, um irmão que xingou. Nós precisamos liberar o perdão para essas pessoas. Os demais, que muitas vezes os de perto vão fazer coisas para nos ferir, mas os de longe também. Mas uma coisa que essa pastora falou que me chamou a atenção: muitas vezes a gente até perdoa o de fora ou de perto, o filho, o irmão,
E você perdoou você? E você? Às vezes a gente até perdoa aquele que nos feriu. Mas e você? Muitas vezes, quando a gente olha da onde Deus nos tirou, igual ela fala no vídeo, a gente fala, meu Deus, mas eu fiz tudo errado, eu podia ter feito diferente, como eu podia ter feito de uma outra maneira, eu não me perdoo. Nós precisamos nos perdoar. É verdade, Deus. Aleluia. Jesus. Em Mateus 6,14, o perdão de Deus pelos nossos pecados está condicionado ao perdão que oferecemos aos outros. Então, para nós sermos perdoados, a gente vai ter que liberar o perdão. Glória a Deus. E quando o Senhor fala conosco a respeito de mesa, de unidade, de amor, de companheirismo, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa casa. Como que está a mesa da sua casa? Tem esse amor, esse afeto? Esses tempos atrás eu participei de um curso com uma amiga minha, ela ensinando como que muitas vezes nós mulheres, a gente deixa a melhor toalha para a visita ilustre. A gente deixa o melhor pano de prato para quando vir uma visita. E os seus, não é ilustre também? E aí ela fez uma mesa e colocou ali as suas amigas, e ali a gente aprendeu a fazer uma mesa posta, e foi um projeto tão bonito que Deus apresentou para ela, e ela falou, agora que vocês aprenderam, coloque em prática na tua casa. E eu fui para casa e fiz uma mesa posta lá em casa, toda bonita. Aí coloquei taças, a primeira coisa o Júnior já bateu a mão na taça e já derrubou o suco para todo lado. E aquilo, o que o inimigo queria? Que eu já ficasse brava, que eu brigasse, que eu falasse. Mas ali a gente deu risada daquele momento. Porque nós precisamos aproveitar cada momento com a nossa família, com a nossa casa. Nós precisamos aproveitar os momentos, até os momentos difíceis, ruins. Lá na frente, às vezes, a gente vai dar risada. Na hora deu vontade de pegar o Júnior. Mas hoje a gente olha e a gente dá risada da situação. Em falar em mesa, em Mateus 15, 21, para a gente encerrar, tinha uma mulher, uma mãe, que estava desesperada pela sua filha. Saiu de casa, tinha deixado a sua filha endemoniada. Ela se achega a Jesus e ela vai pedir ajuda para Jesus. Eu estou com a minha filha endemoniada. Jesus vai olhar para aquela mulher pagã, vai olhar para aquela mulher que servia a outros deuses, mas ouviu falar de Jesus. Ele vai olhar para ela e vai dizer, não é lícito tirar o pão e dar aos cachorrinhos. Imagina que palavra dura para o coração de uma mãe que deixou a sua filha endemoniada em casa. Só que aquela mulher com fé, ela vai olhar para Jesus e ela vai dizer, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa noite, culto de Santa Ceia, Deus, Ele não tem migalha para mim e para você. Ele te convida a fazer parte dessa mesa. Não é migalha para mim e para você. É o corpo, é o sangue de Jesus que veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Não é migalhas que Ele tem para nós, mas Ele tem o de melhor para mim e para a tua vida. Ele tem o de mais precioso para mim e para a tua vida. E Ele nos faz uma promessa. Eu vou e vou preparar lugar. Aleluia, eu creio. Tem casa preparada para mim e para você. Tem casa preparada. Isso aqui é só o início do que o Senhor tem para nós.